Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Costa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de óptica, certo? Onde nesta aula a gente vai ter como foco os tipos de fontes de luz, vamos falar também sobre os princípios da óptica, vamos falar sobre a questão da reflexão da luz, os tipos de reflexão da luz, vamos falar sobre a refração, entre outras coisas a mais, certo? Então, vamos dar início. As fontes de luz. As fontes de luz são corpos visíveis que emitem luz ou refletem a luz de outros corpos. Podem, assim, ser classificados em relação à sua natureza e à sua dimensão. Quanto à natureza, temos a seguinte classificação. Nós temos os corpos luminosos e o outro são corpos iluminados. Os corpos luminosos também são chamados de fonte primária. Já os corpos iluminados são chamados de fonte secundária. Os corpos luminosos, ou fonte primária, é todo e qualquer corpo que emite luz própria, como, por exemplo, o Sol, uma lâmpada acesa, ou até mesmo a chama de uma vela, como mostra aí na nossa imagem. Temos uma vela acesa fornecendo luz. A chama da vela fornecendo luz, certo? Já os corpos iluminados, ou fonte secundária, é todo e qualquer corpo que não apresenta luz própria, ou seja, para serem vistos, eles emitem a luz proveniente de outros corpos. Logicamente, esses corpos são fontes primárias, certo? Já são corpos luminosos. Um exemplo de corpo iluminado é a Lua, uma caneta, como qualquer objeto que a gente consiga ver e ele não seja um corpo luminoso. Justamente porque ele recebe essa luz, que não foi produzida por ele, e chega aos nossos olhos, o que nos permite que a gente consiga ver este objeto. Mas um dos principais corpos iluminados e de fonte secundária, é justamente a Lua, que recebe a luz do Sol, que é uma fonte primária, e reflete a Terra, assim nos permitindo que a gente consiga observar a Lua e toda a sua beleza. Bom, aqui nós temos os princípios da óptica. Um deles é o princípio da independência dos raios. Independência dos raios de luz. O que é que ele diz? Diz se nós tivermos dois lasers e a gente estiver tentando cruzar a trajetória desses dois feixes ou desses dois raios, eles serão independentes. Não vai haver interferência entre eles dois. Eles vão se comportar de uma forma como se um não existisse para o outro. Diferentemente, se nós tivéssemos
qualquer outro corpo e lançássemos eles na mesma trajetória ou em trajetória que eles iriam se cruzar, logicamente essas trajetórias seriam alteradas. No caso da luz, é como se os feixes não percebessem a presença do outro. Ele tivesse justamente essa chamada independência, certo? Já no princípio da reversibilidade, nós vamos ter, por exemplo, se você emitir um laser no espelho plano, com o objetivo justamente que a luz faça uma trajetória e volte pela mesma trajetória que ela foi ao espelho, você perceberá que não, dessa forma também não ocorrerá nenhuma interferência, não ocorrerá nenhuma anomalia nesse comportamento da luz. Ela vai se comportar normalmente, vai se propagar até o espelho e só vai haver aquele feixe de luz. Logicamente, a luz teria que ir até o espelho e voltar, certo? Ele toma o mesmo caminho, tanto na ida como na volta, sem haver a interferência, certo? Na óptica, nós temos também a chamada reflexão. O que seria a reflexão? É quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao mesmo meio de propagação, mantendo assim as suas características de onda incidente. Como nós podemos ver aqui, nesse desenho, um raio é incidido diagonalmente sobre uma superfície, onde ele vai ser refletido. Esse raio refletido, ele vai possuir a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, certo? Ou seja, possuirá as mesmas características, onde essa linha perpendicular à superfície é chamado de normal. É justamente ela que será a nossa referência quando nós quisermos saber o ângulo de incidência ou o ângulo refletido, certo? O ângulo incidente, que é esse que é representado pela letrinha I, é justamente o ângulo formado entre o raio incidente e a normal. Já o ângulo refletido, ele é formado entre o raio refletido e a normal, onde esses dois ângulos, pela regra da óptica, a lei da óptica diz que esses dois ângulos eles são iguais, ou seja, se o raio incidente incide com um ângulo de 45 graus com a normal, o raio refletido também será refletido com o mesmo ângulo de 45 graus, certo? Eles terão o mesmo ângulo. Bom, há dois tipos de reflexões. No caso, temos a reflexão especular, que no caso é quando a luz incide e é refletida sobre uma superfície plana e lisa, como nós podemos ver aqui, bem bonitinho, os raios vêm paralelos e retornam paralelos. E temos uma reflexão difusa, que é quando a luz é refletida sobre uma superfície, nesse caso uma superfície irregular e rugosa, onde os raios vêm paralelos, mas não refletem de forma paralela, justamente por conta da imperfeição da superfície, logicamente não deixando de obedecer à lei da óptica. O mesmo ângulo de incidência é o ângulo
de refração, de reflexão, desculpa pessoal. É o mesmo ângulo de reflexão, certo? Mas essa questão do espalhamento dos raios refletidos ocorre justamente por conta da irregularidade da superfície, certo? Devido a isso, os raios ficam todos dispersos. E isso nos permite, é justamente o que nos permite conseguir ver os objetos, tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está sendo iluminado. Porque a luz incide sobre esse objeto e é refletido aos nossos olhos, certo? Bom, nós temos a chamada sombra e a penumbra. O que seria a sombra? É a região onde há praticamente total falta de luz, devido justamente à interceptação de um corpo. Como nós podemos ver aqui, o corpo de uma menininha. A menina está interceptando que a luz chegue até o chão, essa região do chão receba a luz, os raios luminosos, fazendo assim essa chamada sombra, certo? Que é essa região que há ausência de luz, certo? Essa região escura. Já a penumbra é uma região onde há parcialmente falta de luz, devido à interceptação também de um corpo. Nesse caso aqui, a penumbra não é essa região mais escura, essa região mais clara, certo, pessoal? Onde está em volta da sombra. Ela é tem parcialmente falta da luz. Ela é mais acinzentada, ela não é totalmente escura. Já a sombra é totalmente escura, certo? Na reflexão da luz, nós ainda temos os espelhos planos, que é um espelho reto, sem curvas, onde a gente vai ter objetos à mesma distância que o objeto está do espelho, a sua imagem também vai estar à mesma distância para o espelho. Além de outras características como o seu tamanho e também o seu estado. No caso, aqui o objeto está em pé, a sua imagem também estará em pé, certo? Já nos espelhos esféricos, são espelhos curvos, com formatos esféricos, onde pode mostrar uma imagem com tamanhos e distâncias diferentes, dependendo da posição do objeto, certo? Aqui nós temos o espelho côncavo, onde temos aqui a parte interna desse espelho curvo refletor, e temos o espelho esférico convexo, onde temos a parte externa refletora, certo? Vocês podem associar a questão de convexo com externo. Os dois têm o X. É externo convexo. Então, quando eu falo em convexo, você já sabe que é a parte externa do espelho esférico, certo? Se você sabe que o espelho convexo é a parte externa, então você conclui que o côncavo, o espelho esférico côncavo, ele é a parte interna do espelho, certo? Fica aí a dica para você poder relacionar, fazer essa associação com mais facilidade. Bom, em alguns casos, o espelho côncavo ele amplia a imagem, como por exemplo aquela colherzinha que os dentistas usam para ver o dente. Ela amplia a imagem, deixa a imagem do dente maior, certo? Já nos espelhos convexos, a imagem fica menor. Mas qual é a vantagem? Que você vai ter uma visão maior do que está ao redor. Aqui é um espelho utilizado em lojas,
justamente para que o caixa consiga ver quem está lá no fundo da loja, certo? As imagens são bem menores, mas você tem uma visão geral do que está acontecendo na loja. E a refração é justamente quando a luz passa, ou uma onda passa, de um meio para o outro, onde, consequentemente, vai haver mudança na onda, a velocidade pode aumentar ou diminuir com essa mudança de meio, e, consequentemente, na refração nós vamos ter o desvio da propagação da luz, onde a luz deveria seguir uma certa trajetória, ela vai sofrer um desvio, certo? E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.